BPC ao idoso. Vou ter uma conversa com vocês, explicar os detalhes desse benefício assistencial que tem ajudado muitos idosos. Quem tem direito ao BPC ao idoso? O idoso com 65 anos ou mais, que não tenha condições de prover o seu sustento, nem tê-lo provido pela sua família. Esses são os requisitos da lei para que o idoso receba o BPC. Aí muitos têm uma dúvida: doutora, eu recebo pensão por morte do meu marido que faleceu. Eu posso receber BPC ao idoso? Não, porque o BPC ele não é acumulável com outro benefício do INSS. Você não pode receber um benefício do INSS e receber o BPC. O BPC é para quem não tem benefício nenhum, é para quem não tem renda nenhuma. Então, o BPC pode ter um idoso, o casal é casado. Tem uma pessoa que recebe a aposentadoria e o outro não contribuiu. O outro não tem requisitos para ter a aposentadoria. Então, pode ter na casa um aposentado no valor de um salário mínimo e um idoso pedindo BPC. Pode ter na mesma casa um idoso que tem o BPC e outro idoso pedir o BPC. A lei também é clara em dizer que pode ter dois BPCs na mesma casa. Doutora, mas o meu marido ele é aposentado com um salário e meio. Posso pedir o BPC? Pode, desde que você comprove que esse salário e meio do seu marido não é suficiente para prover o sustento da família de vocês. O INSS, ele segue a literalidade da Lei 8743 de 91, que já está ultrapassada há muito tempo. O INSS hoje, em 2021, usa como parâmetro uma lei estabelecida em 1991. Em 1991, essa lei estabelecia que a renda per capita do grupo familiar para BPC era um quarto do salário mínimo. E o INSS não evoluiu, o INSS continua com esse mesmo parâmetro até hoje. Então, o INSS ele considera apenas a renda per capita um quarto do salário mínimo. O INSS negou o seu BPC porque outra pessoa na sua família também tem renda. Você deve procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Por que eu falo especialista em direito previdenciário? A legislação do INSS tem mudado o tempo todo mudando. O especialista em direito previdenciário, ele está todos os dias, o tempo todo, estudando e se atualizando sobre as legislações do INSS e ele vai te conseguir auxiliar da melhor maneira possível. Você procurou o advogado, fez o pedido de BPC, o INSS negou, vocês vão para a justiça e na justiça vocês vão comprovar essas despesas, vão comprovar essa renda, vão comprovar que você precisa desse BPC e assim você vai conseguir. Então, pode ter uma aposentadoria e um BPC na mesma casa, pode ter dois BPCs na mesma casa. Doutora, mas a minha mãe é aposentada, meu irmão recebe BPC e eu quero pedir BPC, eu posso? Pode. Olha só por que você pode. Já existe uma decisão de que o BPC recebido por um membro do grupo familiar não entra na renda per capita desse grupo familiar. O BPC ele não conta como renda. O BPC é como se fosse zero renda. Então, tem dois BPCs na casa e a mãe quer aposentar? Pode. Tem uma aposentadoria e um BPC, outra pessoa pode pedir? Pode, porque a renda do BPC ela é considerada zero. A renda da aposentadoria no valor de um salário mínimo ela é considerada zero. A justiça ela não se apega à renda, a justiça ela se apega à sua realidade social. O juiz vai mandar um oficial de justiça ou um assistente social na sua casa para analisar se a sua família precisa desse benefício. Os juízes têm fixado como parâmetro inicial o valor de meio salário mínimo para analisar se essa família precisa ou não do BPC. Mas o fator decisivo mesmo para a concessão desse BPC ao idoso vai ser a visita do oficial de justiça ou do assistente social, caso o seu processo seja na justiça. Caso o INSS faça tudo corretamente, não considere essa aposentadoria de um salário mínimo, não considere esse outro BPC que já existe, você vai ter a sua aposentadoria, o seu BPC concedido. Uma observação: BPC não é aposentadoria e BPC não é para sempre. A lei diz lá no artigo 21 que
o beneficiário de BPC a cada 2 anos deve ser convocado para averiguar se as condições que deram início ao benefício ainda existem. O que são as condições que deram início ao benefício? Requisito idade, ainda vai existir, porque a idade só vai aumentar, e requisito renda. Então, o INSS pode chamar esse idoso para analisar se a renda da família dele continua a mesma. O INSS tem feito muito isso, cruzando os dados do Cade Único. O INSS hoje, ele cruza os seus dados com 42 outras fontes de dado, para ver se está tudo certo ou se tem algum problema. Se desconfiarem de algum problema, vão te convocar. Ah, mas eu recebo o BPC a vida toda e nunca tive que fazer isso. Graças a Deus. Graças a Deus que você nunca precisou fazer isso. O INSS ficou muito tempo, pela falta de funcionários, sem fazer uma análise minuciosa em todos esses requerimentos. Mas agora o INSS está com tudo na Operação Pente Fino, principalmente para o BPC. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês com o maior prazer.